no vídeo anterior a gente falou sobre a atualização do Remessa Online e aplicou essas alterações, né, do banco diretamente na AdSense. E para você que é afiliado do AliExpress, por exemplo, e quer fazer essa atualização, uma vez, né, que é necessário fazer isso para poder estar recebendo caso você utilize o Remessa Online. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, me acompanha até o final, que eu vou te mostrar como é simples e fácil fazer alteração aqui no portal do AliExpress para você que é afiliado. Bom, para começar, primeira coisa, você deve acessar, né, o seu site aí de afiliação do AliExpress, para quem já é afiliado já sabe como é que funciona, e ter o Remessa Online também para pegar os dados atualizados, certo? Então, primeira coisa, o meu está em português aqui, então caso você não tenha visto, né, hoje alterou aqui o portal do AliExpress, você pode alterar de inglês, né, para português, caso você queira. Nesse menu aqui a gente vai clicar em pagamento, ele vai atualizar. E aqui abaixo tem algumas informações, inclusive está em inglês algumas partes aqui, mas não tem problema. Você vai clicar aqui, ó, Payment Information. E aqui você vai ver as duas contas que eu tenho atualmente, né, que era a antiga do Remessa Online, que eu deixei aqui cadastrado para você ver, e também a atualizada, que eu fiz esse processo, e agora você vai ver como é simples fazer esse processo de atualização. Então, no seu caso aí vai estar antiga, que era o Banco Master, né? Para quem não sabe, a atualização se consiste no banco, no código SWIFT e no IBAN, que mudou também. Então, nesse caso, para você adicionar uma nova aqui dentro do portal do AliExpress, você vai clicar em adicionar uma nova conta bancária, ele vai abrir esses campos e a gente vai preencher ele agora. E nesse caso, aonde que eu vou, né, buscar essas informações, é só vir aqui no Remessa Online, receber dinheiro. Ele vai abrir aqui uma nova tela. Nesse caso aqui você confirma, né, que alterou os dados bancários. Vai clicar em dólar americano, porque a gente vai receber em dólar. Ele vai te mostrar aqui os dados para você colocar. Então agora a gente vai, no caso, para facilitar, eu vou dividir essa tela em dois e a gente vai preencher aqueles dados ali que pede no AliExpress. Bom, para facilitar, do lado esquerdo eu já deixei aqui o AliExpress para a gente ver os campos que precisa. E do lado direito a gente tem os dados do banco, aqui do caso do Remessa Online, para a gente inserir essas informações, certo? Então, a primeira coisa, como a gente vai receber em dólar, a gente já selecionou no Remessa Online e já tem aqui os dados para a gente colocar. Agora aqui no AliExpress, você tem esses dois primeiros bancos, né? Ou melhor, campos, né? Eu falei banco, mas é campos, que são do banco beneficiário. Então, praticamente, para resumir, a gente só vai utilizar aqui o primeiro campo, né? Que é o banco beneficiário, e a gente vai colocar esses dados. Então a primeira coisa é o SA dos Estados Unidos, o segundo campo aqui é da moeda, então a moeda que a gente utilizou é o dólar, o USD, e aí a gente prossegue para o próximo campo, que nesse caso aqui é o nome que você precisa colocar. E qual é esse nome? É o seu nome completo, da mesma forma que aparece aqui no banco Remessa. Então vai estar aí seu nome bonitinho, né? No caso eu vou colocar o meu aqui, coloca da mesma forma que tem no Remessa. No meu caso aqui coloquei Rafael Marques da Silva. E aí, o próximo campo a gente vai colocar o BIC. O que seria esse BIC? Seria o código SWIFT para a gente estar colocando aqui dentro do AliExpress. É diferente o nome, mas é a mesma coisa, tá? Então, o código SWIFT, lembrando que é sempre do banco beneficiário, tá? A gente só vai utilizar esse campo. Então, aqui eu vou colocar o SWIFT, copiei e eu vou colar aqui. E em seguida, ele vai pedir aqui o nome do banco beneficiário, que nesse caso, né, já atualizado, aqui do Remessa Online é o Banco Topazio SA. Então tá aqui o nome, ó. Eu vou dar um Ctrl C, copia da mesma forma que o Remessa Online te entrega. Então aqui eu vou colocar. E aqui por penúltimo a gente tem o Account Number, seria o nome da sua conta, ou seja, o número do IBAN que com certeza atualizou. Para quem estiver fazendo essa atualização, né, o número mais antigo, então verifique o número que o Remessa Online te entrega, tá? Que ele vai ser diferente. Então, nesse meu caso, está aqui o número, que é um número único, que é exclusivo, seria a sua conta bancária. Então, Ctrl C e aqui Account Number, você vai colar. Simplesmente isso aqui. Agora, por fim, a gente tem aqui esse Route None, que seria relacionado ao banco intermediário, que é um código só para identificar aqui dentro do portal do AliExpress. Já para começar, né, eu entrei em contato, fiz algumas pesquisas, achei o número, né, achei como descobre isso, eu vou te mostrar no final, mas vou deixar aqui um print para você ver que eu perguntei pro pessoal do Remessa Online. A primeira coisa que eles falaram
é que esse número aqui não interfere no recebimento, né? Mas como o AliExpress pede, a gente buscou, eles me deram lá o número, que era exatamente o que eu tinha pesquisado, e depois eu vou te mostrar como é que faz isso. Então, para simplificar, eu vou copiar esse número. Eu copiei aqui o número, eu vou colar esse número, e já te explico, né, o porquê. Então, para você entender, essa parte tem a ver com o banco beneficiário, porém você não vai colocar as informações do banco intermediário. Você vai colocar um código que identifica esse banco aqui, intermediário, que se chama Standard Chartered Bank, né? E aí esse código é referente a ele, tá? É um código que é identificado de forma geral, vamos dizer assim. Então você pode colocar esse mesmo número que você está vendo aí na tela, pode pausar o vídeo, copiar e colocar, que não vai ter problema nenhum. Inclusive, se você tiver dúvida, pode perguntar para o pessoal do Remessa Online, que ele vai passar esse mesmo código, certo? Então, feito isso aqui, você vai adicionar, e uma vez que você adicionou, ele vai aparecer aqui, ó, em pagamentos. Nesse caso eu não vou fazer, porque eu já tenho. Só vou esperar, no caso aqui é Payment Information, né? Tem que colocar aqui as informações de pagamento. E aqui tem o banco antigo, né? Os dados antigos do Remessa Online. Você pode ver que eu usava esse Swift, e o banco era Banco Master. E agora já tem o Banco Topazio. Se eu clicar aqui, ó, em Gerir, você tem as informações como o número da sua conta, já atualizado, seu nome, o banco e o Swift. E se você clicar em editar, você tem as informações que eu acabei de colocar. Então veja bem que é só a coluna banco beneficiário que a gente utilizou apenas o nome, o Swift, o nome do banco, o número da sua conta e esse número que identifica o banco intermediário, certo? Basicamente é isso. Você poderia atualizar se precisasse, se não precisar, se no caso você quiser, né, nesse caso excluir, que nesse caso o meu antigo, eu poderia vir aqui e clicar em Remove, e aí você remove essa conta. Interessante, já aproveitando, pode ver que esse aqui não está como default. Então vamos supor que você tenha mais de uma conta e você cadastra a nova, verifica se ela está como principal. Então nesse caso aqui, ó, eu vou clicar em Gerir, e aqui eu vou clicar, ó, em Set Default, ou seja, eu quero definir ela como principal porque é a conta atualizada que eu tenho para receber. Então não esquecendo, faça isso, ó, pode ver que aqui ficou como padrão. Quando você adicionar os novos dados, já clica ali naquela opção para ela ficar como principal. E aí quando você for pedir a solicitação para o pagamento, ele vai pegar essa conta principal e não a antiga conforme estava aqui, certo? Então atualiza e já define ela como padrão para ficar certo aí, você já ficar com os dados atualizados e receber aí do Remessa Online. E agora então a gente vai ver como é que funciona, como eu descobri esse código. Você já viu o print aí, né? Eu perguntando, mas a gente vai ver de forma para a gente concluir e você ver que é bem simples e bem fácil achar esse banco aqui e o código dele, que no caso é aquele campo que a gente colocou. Bom, então para facilitar eu entrei aqui no artigo do próprio Remessa Online, tá? Então o que eu estou falando aqui eu não estou inventando. Eu desci aqui, vai estar o artigo aí, se eu lembrar eu coloco o link para você ver. Aqui abaixo tem o link para você estar acessando, eu só vou achar aqui. Então, onde encontrar, né, o aba, o Routing Number que a gente colocou ali, simplesmente eu cliquei nesse link. Ele abriu essa tela que é para você buscar os bancos, né, no caso o intermediário, o banco fora aqui do país. Então, desci aqui, eu coloquei nessa opção, eu dei um continuar. E aqui ele pede o número, se você já tiver, ou você coloca o nome do banco e a cidade. Vamos ver como é que funciona? Eu vou voltar aqui para o Remessa Online. Bom, para facilitar eu deixei aqui separado para a gente entender. Então ele vai pedir aqui o nome do banco. Nesse caso a gente tem que achar o código do banco intermediário. Então qual é o nome do banco aqui no Remessa Online? É esse aqui. Você pode copiar do jeito que está aqui. Eu vou colar. Aqui ele pede a cidade. Então qual seria a cidade aqui? Ó? Nova York. Então posso copiar, tá aqui o endereço, tá? Isso aqui é mais para você entender, um exemplo, tá? Se você quiser fazer e encontrar de outro banco, talvez você precise. Então coloquei o nome do banco, a cidade, ele pede aqui o state, então nesse caso é Nova York, NY, e aqui tem um zip code que não é obrigatório. Obrigatório é o nome do banco e a cidade dele para encontrar o código único dele, tá? Então vou só fechar isso aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, em não sou robô. Eu vou clicar em search, ele vai pesquisar e olha só que interessante, a gente tem alguns bancos com o mesmo nome, porém, como é que eu faço para identificar? É exatamente o mesmo nome que tem aqui, você vai achar aqui também.
Então você veja bem, ó, tem o Standard aqui, Chartered Bank, que é o mesmo nome que o Remessa Online dá pra gente. E se a gente vê, ó, onde se encontra o endereço dele, a cidade que é Nova York, o estado também, o zip code, que você pode ver também, e o routing number, que é aquele número que a gente colocou agora há pouco lá no AliExpress. Então você tem exatamente o mesmo número desse banco. Ah, Rafael, mas tem outros aqui. Exatamente, tem outros, mas aí a gente pega exatamente como o nome do banco ele é descrito, né? Então pode ver que é esse aqui. Ó. Os outros têm o mesmo nome, porém tem o internacional, que é América, que é limitado, né? Limited. Tem outro aqui internacional. E aí você pode ver que o nome muda. E também o endereço, dependendo aqui do banco, né? Do nome dele. Mas o que a gente está colocando, o que a gente precisa colocar lá no AliExpress é exatamente esse, que tem a informação de endereço, o estado, aqui o zip code e o número, que é o mais importante. Então você pode copiar, que vai ser esse mesmo número. E se você for pedir ajuda ao suporte lá, ele vai te passar essa informação. Lembrando que isso não interfere no seu recebimento, porém o Portal AliExpress pede para que a gente coloque, né, no caso esse número. Então é por isso que eu pesquisei, achei o número, o suporte me confirmou que é esse número, e aí você pode colocar lá e salvar, certo? Então é isso, espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se preocupe com essas informações que eu passei agora no final, é somente para você entender como encontrar, né, um banco que está fora e você encontrar aquele código único que se referencia àquele banco. Nesse caso, eu já te passei o número, você pode colocar diretamente. Isso aqui é mais caso você precise utilizar em alguma situação que você queira achar ali o código routing number de um banco específico, certo? Então, novamente, espero que tenha te ajudado, que principalmente você tenha entendido e tenha conseguido aqui atualizar os dados da sua conta bancária aqui dentro do Portal AliExpress para você que é afiliado. Uma vez que você atualizou, quando solicitar já vai estar com os dados atualizados aqui do banco Remessa, né, que é o que a gente utilizou para estar recebendo, certo? E essa atualização você faz apenas uma vez, a não ser que mude depois, né, e aí você precise fazer novamente. Mas nesse caso é só seguir o tutorial, colocar as informações. Basicamente a gente utilizou só o banco beneficiário. Dessa forma a gente já conclui esse vídeo. Então conto com o seu like, principalmente com o seu comentário. Deixa aí abaixo, né, para me fala o que você achou e se esse conteúdo te ajudou. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.